Vamos abrir ainda em Eclesiastes, quem já está com a Bíblia aberta. Quero iniciar com vocês a partir do versículo 8 até o versículo 9. Hoje, propriamente, eu não vou fazer uma exposição das Escrituras. É claro que ela vai ser a base de todo o nosso sermão nessa noite. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre a questão política a partir das Escrituras. E achei por bem fazer um panorama sobre qual é a posição bíblica em relação ao Estado, à política e principalmente pensando no nosso conceito político brasileiro, da nossa criação, de onde nós viemos. Eu posso muito bem aqui trazer preceitos e princípios bíblicos que todos vão concordar ao sair daqui. Mas qual é a possibilidade de encaixarmos isso nas filosofias políticas que são pregadas aí fora? Por isso achei conveniente e achei prudente começar com vocês falando um pouco da nossa história, falando um pouco da nossa política. E a partir daí analisar nas Escrituras o que Deus fala sobre cada uma dessas questões. Para quem não está atualizado, durante esse mês nós estamos trabalhando a ideologia. Eu quero uma para viver, baseando-se na música do poeta contemporâneo, assim pelo menos considerado, Cazuza, no qual ele vai falar sobre várias ideologias no qual ele seguiu durante a vida e sofreu decepções com ela. Nós falamos no primeiro domingo sobre os heróis, como nós procuramos pessoas para colocar no lugar de Deus em nossa vida e ditar como nós devemos viver e nos socorrer nas dificuldades. Mas esses heróis morreram de overdose. Eles não conseguiram suportar este mundo e faleceram. Todos estão mortos. Nós vimos no domingo seguinte sobre a questão do prazer. Que o prazer que buscamos, o prazer que queremos é um risco, porque o mundo nos destrói e esse mundo caminha para uma depravação completa. Já está depravado completamente, espiritualmente, mas caminha fisicamente para uma destruição. E assim sendo, tudo que é a família, tudo que é estrutura que Deus construiu a partir do trabalho e do descanso, vai ser destruída pela depravação do homem. Assim sendo, o nosso prazer não pode estar ligado aos nossos sentidos, mas sim à vontade de Deus. Porque senão, começaremos a mudar o que Deus criou. O sexo não vai ser mais algo dentro do casamento. O sexo não será mais algo natural entre homem e mulher, mas entre homens, e mulheres. E ao final disso, destruiremos tudo aquilo que Deus construiu de bom e perfeito. E hoje nós vamos falar sobre a questão do partido. Cazuza, em uma frase da sua música, vai dizer: o meu partido é um coração partido, fazendo uma alusão à política brasileira, que muitas vezes confiamos em alguns personagens, em alguns partidos, mas isso traz para a gente decepção, porque não era aquilo que foi prometido em suas campanhas, não era aquilo que sonhávamos como governantes, e temos um país que é injusto em todas as suas instâncias, desde a social, da econômica, como também da política. Um resumo breve, para a gente entender onde nós estamos dentro dessa série de pregações que eu estou fazendo em relação à ideologia. E ideologia, basicamente, é um conceito de fé mentiroso, uma fé falsa, uma crença falsa. Ideologia é algo que é vendido como uma verdade, mas ao final do mundo é simplesmente uma ideia de alguém que tenta te convencer a partir da sua perspectiva. Portanto, hoje nós vamos falar dessa questão política, sobre o partido ser um coração partido. Mas vamos começar pelo texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, verso 8 e 9. Se vires em alguma província ou algum estado opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Qual é o princípio que Salomão coloca aqui para nós?
Não se assustem com a injustiça do mundo. Não se assustem com a opressão dos pobres, porque esse é o natural dessa terra. Todos necessitam da terra para sobreviver. Tudo começa lá no campo. Toda economia está baseada nisso. Portanto, aquele que explora o mais fraco é explorado por outro que é mais forte. Que é explorado por outro que é mais forte ainda. Até você chegar na coroa, onde o rei ou aquele que domina explorará os outros abaixo deles. Não há essa simplicidade de classe. O que existe é homens explorando homens. O que existe é a necessidade de sobrevivência da terra e a ganância do homem em querer mais para si. Não adianta. Todo sistema político é corrupto em si. Por quê? O que está por trás? Exatamente o domínio e controle sobre aquele que é mais fraco. A minha intenção hoje aqui não é defender uma visão política, mas é mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Mas para isso, eu preciso construir para vocês a nossa história política, para que a gente tenha um entendimento de como nós pensamos hoje. Eu sou brasileiro. Tenho dificuldade enorme em aceitar certos tipos de princípios, exatamente por ter sido criado no Brasil. Um país que não sabe o que é liberdade individual, desde o seu começo, desde o seu princípio. Afinal de contas, qual é a nossa história colonial? Portugal dominava o Brasil. Assim sendo, era essa a política de domínio sobre uma colônia. Assim é o nosso pensamento, desde aquele tempo. Então eu quero construir com vocês essa linha histórica, mas eu vou fazer a partir da República. Usando outra frase de Cazuza, Brasil, qual é o seu negócio? Qual é o negócio do Brasil? O Brasil, basicamente, desde o início da sua república, vai na onda filosófica da época de um homem chamado Auguste Comte. Esse homem trabalha com a ideia que nós conhecemos hoje como positivismo, que para muitos é ultrapassada. Com certeza é. Hoje a filosofia não trabalha com isso. Mas nós não podemos negar que o Brasil foi construído em cima disso. O que é essa questão de positivismo? O que é isso? Olha só a ideia deles. O homem, de forma tribal, tem um processo teológico no qual ele cria um Deus e a partir desse Deus ele começa a criar leis para que pudesse a sociedade ser organizada. Em evolução, nós íamos para um estado metafísico, onde nós começaríamos a questionar a essência das coisas, o que as coisas são. Para depois chegarmos a um estado positivo, onde a nossa consciência e razão chegaríamos à ciência plena e completa. E aí poderíamos então sermos uma irmandade novamente. Todos os homens estariam em igualdade e a tecnologia, a ciência, traria a paz para a terra. Qual que é o problema dessa visão? Ela é bonita, né? Se você olhar para ela, é bonita. Olha, éramos tribo, tínhamos deuses. Depois, nos tornamos monoteístas, entendemos um só Deus, e a partir daí, começamos a questionar as coisas como elas são. E a partir desse um Deus, chegamos a uma ciência. E Deus não era mais necessário, agora nos tornamos um só, a partir da nossa razão. É engraçado isso. Primeiro, que há uma evolução. Quem é que fala de evolução? Darwin, né? Olha só a influência de Darwin dentro da filosofia. Há uma evolução. O homem era um macaco e se torna um homem racional. Dentro da ciência, o homem era tribal, tinha vários deuses, depois tem um Deus só e depois não tem Deus nenhum. Ele não precisa mais de Deus. E ele cresce nessa evolução. Essa é a ideia positivista e essa é a ideia que dominou dentro dos colégios do Brasil até pouco tempo atrás e, de certa forma, ainda domina. Na onda dessa ideia evolucionista, nós temos um outro filósofo da mesma época, quase da mesma época, um pouco depois,
chamado Karl Marx. E aí nós temos uma outra linha, chamada marxismo. A ideia do marxismo é, a sociedade ela é capitalista, ele vai pelo viés econômico. Nós trocamos as coisas a partir do lucro, a partir da mais-valia, a partir do capital. A partir disso, então, conseguimos estabelecer uma sociedade onde o Estado pode determinar aquilo que deve ser dado ou não ao homem. Nós temos vários deuses, várias pessoas, vários indivíduos. Agora nós temos um Deus só, o Estado, que divide isso de forma igualitária. Até o ponto de termos a consciência plena de não precisarmos mais do Estado e chegarmos ao Estado comum, chamado Estado comunista, onde todos poderíamos ter tudo da terra sem precisar haver injustiça. Se você olhar, a ideia do marxismo e a ideia do positivismo é basicamente a mesma. Só que um vai para o lado filosófico e outro pelo lado econômico. Nós temos o Estado teológico, pluralista, com vários deuses. Temos um Estado capitalista, com vários indivíduos, cada um por si. Aí nós vamos para o Estado metafísico. Nós temos um Deus só, o domínio de um Deus só, no qual esse Deus organiza a sociedade a partir da sua ética. Nós temos um Estado só, um Estado que domina sobre todo o seu povo e com um só partido, um só pensamento, dividindo as coisas de forma iguais, dividindo as coisas de forma igualitária. E por fim, nós chegamos à razão humana, onde nós temos um Estado positivo, onde a ciência domina sobre tudo, e nós temos aqui um Estado comunista, onde a economia agora é igualitária e o homem tem consciência em dividir as coisas. Esse é o positivismo e esse é o marxismo. Duas filosofias do século XIX que têm origem e têm sua essência baseada em Darwin, na evolução das espécies. Ou pelo menos o seu princípio. É claro que essa exposição minha, ela é simplista. Mas, só para vocês terem uma ideia. O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Ou seja, esse é o lema da República Brasileira. Ordem é o quê? É o Estado. É o governo. É a ordem das coisas a partir de uma ordem superior, de algo que está dominando sobre todos que são iguais. E nós temos o progresso, a evolução em busca da igualdade. O Brasil é um Estado positivista, o Brasil sempre foi um Estado totalitário. Seja pelas oligarquias de café e do leite que dominavam a República Velha, seja por Getúlio Vargas, tão presente na história dessa cidade, quando com seu golpe determina um Estado fascista no Brasil. Seja pelo golpe militar em 1964, quando os militares, com medo do comunismo, estabelecem uma ditadura também para que a ordem e o progresso sejam estabelecidos. Ou seja, também pelo totalitarismo ensinado hoje dentro das escolas, a partir do marxismo. É por isso que cabe tão bem na nossa sociedade o marxismo, porque o nosso Estado é positivista. E sendo assim, é totalitário. E vocês viram que não há uma diferença básica. Tanto é que aqueles que defendiam o socialismo e o marxismo na Europa eram chamados de progressistas. Parece, né, com a nossa bandeira, o nome da nossa bandeira? Ordem e progresso. Qual é o problema disso tudo, pastor? O problema disso tudo é que nós jogamos para o Estado, confiamos no Estado aquilo que deveríamos confiar em Deus. Você já parou para pensar? Quantas e quantas vezes você reclamou do Estado por conta da sua situação econômica? Achando que o dinheiro que você ganha é a responsabilidade do Estado, a educação que você deve ter é o Estado que tem que dar. Tudo vem do Estado, tudo vem do governo. Tudo é culpa do governo. Porque confiamos em quem para melhorar a nossa vida? No governo. Por que será que após uma eleição, pelo menos não agora, mas algum tempo atrás, após a eleição, nós tínhamos a grande esperança de que tudo vai mudar? Vocês já passaram por essa sensação? Eu já passei. A cada eleição presidencial,
nós temos a esperança de que o Brasil vai melhorar. Por quê? O que diz aqui Salomão em Eclesiastes? Olha só o que diz o verso 8, meus irmãos. Se vires em alguma província opressão dos pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Não se assustem com essas coisas. Essa justiça não vai ser possível aqui e agora. A tentativa do positivismo e a tentativa do marxismo é estabelecer novamente o jardim do Éden, aquilo que perdemos lá atrás, onde éramos iguais e não havia injustiça. Só que há uma grande diferença. Quem era rei no jardim do Éden? Deus. Quem é rei no positivismo ou no marxismo? É o homem. Deus é simplesmente, voltando aqui no outro gráfico, o nosso Deus simplesmente é um degrau aqui no meio. Assim que ele não é necessário mais, nós dispensamos ele. No Brasil não há direita. No Brasil só há esquerda. Só há pensamento esquerdista no Brasil porque a ideia nossa ou é positiva ou é marxista. Não vote em partidos achando que você está escolhendo ideologias diferentes, são a mesma ideologia. Não é em busca disso que você tem que ir às urnas. Não é em busca do jardim do Éden que você tem que ir às urnas. Porque isso só Deus pode dar. E aí a pergunta que eu faço é: quem é o nosso rei? Quem é o nosso Senhor? Nós viemos aqui todo domingo e dizemos: Senhor, o Senhor é o nosso rei. Senhor, o Senhor domina sobre a minha vida. Senhor, entrego a minha vida a Ti. Aí nós saímos lá fora e confiamos em cada partido que é colocado no poder para sustentar a nossa vida. Achamos que o Congresso vai fazer alguma diferença naquilo que somos e naquilo que fazemos. Olhamos as pessoas na rua sofrendo e dizemos: mas esse governo não faz nada, e passamos do lado como se ela nem existisse. A culpa é do governo, não minha. Desrespeitamos a ética protestante, a não sermos honestos no nosso trabalho e colocamos a culpa do governo da crise econômica. Fazemos dívidas no nosso cartão de crédito e não pagamos de forma correta e achamos que o dinheiro cai do céu. Não investimos na nossa educação e cobramos do governo uma educação melhor. A Juliana foi coordenadora de uma escola em Goiânia. Ser escola é o pior, ter uma escola particular é o pior negócio no Brasil. A inadimplência é muito alta e você não pode fazer nada. Quem é que não investe em educação? Quem é que não investe em saúde? Quem é que não cuida do próximo? Meu irmão, sou eu e você. Cada povo tem o governo que merece. É um reflexo. A pergunta que eu faço hoje para vocês: quem é o seu rei? Quem é o seu governo? Em quem você confia? Olha só como a gente pensa. Olha só como nós pensamos. Família, trabalho, escola, igreja, artes. Eu estou colocando aqui de forma simples os aspectos da nossa vida. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: não, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Coloquei trabalho e escola ali para ficar igual. Trabalho em terceiro lugar e depois a igreja. E quem sabe a diversão, artes, cultura de uma forma geral em quinto lugar. Essa escadinha que a gente faz, né? É interessante que nós colocamos Deus em primeiro lugar, mas nós colocamos Deus, na verdade, simplesmente nesse aspecto da nossa vida, na igreja. E o governo que nós elegemos, nós confiamos família, trabalho, escola, igreja e arte. Um exemplo disso, eu vou falar de família.
Uma das coisas que eu mais me arrependo foi deixar a minha filha com 7 meses de vida para o governo cuidar numa creche. 4 meses, né, Juliano? Olha só, foi dos 4 aos 7 meses. É uma das coisas que eu mais me arrependo. E desde a mais tenra idade até a vida adulta, confiamos a nossa família ao governo hoje. Nós queremos escolas integrais, nós queremos colocar os nossos filhos lá, e queremos que o governo eduque eles, desde os 0 anos de idade, dos primeiros meses, até a faculdade. Queremos faculdades públicas. Queremos que o governo ensine os nossos filhos e fale para eles o que é verdade. Confiamos a nossa vida e a vida do nosso futuro na mão de um Estado que não acredita em Deus. A gente acabou de ver, nosso Estado ou é positivista ou é marxista, é uma das duas coisas. Trabalho é a mesma coisa. A escola, como eu disse, a igreja, de certa forma, hoje, cada dia mais, o Estado entra na igreja e tenta determinar o que a igreja deve ser. Aliás, era assim na época da República também, na Nova República. Essa igreja é de 1885. Em 1885, não podia ter nada escrito na frente dessa igreja. A gente está falando isso hoje de manhã, né, Sônia? Só podia ter cara de casa, porque se tivesse cara de igreja, a gente estava indo contra a lei. As pessoas faziam reuniões em lugares que não poderiam ter nenhuma fachada de igreja. Isso era uma república. Ou, na verdade, ainda era império, mas se tornou república logo depois com a mesma lei, a partir de 1889. O Estado presente e determinando a vida das pessoas em cada uma das suas individualidades. Determinando como elas devem ser, o que elas devem pensar, o que elas devem fazer, o que elas devem comprar. E nós aceitamos isso e cobramos isso, achamos que isso sim é responsabilidade do governo. E Deus fica restrito a simplesmente a minha vida espiritual no domingo à noite. E eu divido a minha vida em 2. Eu não me misturo com o mundo. Venho para a igreja, vou me distanciar do mundo. E tudo aquilo que é referente ao mundo, o governo vai cuidar. Família, trabalho, escola, igreja e arte. A pergunta que eu faço, quem é o príncipe desse mundo de acordo com as Escrituras? Satanás. E se a gente entrega na mão dele todos esses aspectos, nós estamos entregando na mão de quem, na verdade? Do próprio diabo. Não é o partido que está governando o país. O partido que está governando o país é temporário. Ou Getúlio Vargas está vivo até hoje? Até que ele tentou, né? Mas ele morreu. Juscelino Kubitschek, a mesma coisa. Eu posso ir contando aqui os vários presidentes e grandes presidentes do Brasil, eles não estão no poder mais. Existe uma entidade por trás disso tudo. É assim que a gente tem que pensar. Deus está acima da família, do trabalho, da escola, da igreja como instituição, das artes e do governo. Deus tem que estar presente em todas as áreas da sua vida e determinar como devem ser as áreas da sua vida, todas elas. Ele tem todo o poder e é Ele que nos dá, todos os dias, cada um desses aspectos da vida. A nossa confiança não tem que estar no governo que vai ser estabelecido a partir do ano que vem ou a partir de 2018, mas sim no nosso Deus. E assim, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de criar os meus filhos, a forma de trabalhar, a forma de pintar, a forma de fazer música, tem que estar encharcada e preenchida da palavra de Deus. A forma de governar também. E é por isso que a orientação política brasileira está completamente fora do eixo do que entendemos como governo. Independente do partido que for eleito em 2018. Qualquer um deles.
todos têm a mesma linha de pensamento. A linha que diz: Deus não sabe conduzir esse mundo. Nós, como partido, sabemos como cuidar da sua liberdade, da sua vida. Para que todos sejam iguais e voltemos ao Jardim do Éden, vamos começar a tirar a liberdade de vocês. Com a desculpa de que a injustiça vai ser tirada do mundo. Não são esses os discursos políticos? Ninguém é realista ao fazer um discurso político, ao fazer uma preleção. É nos vendido um país que não existe. E isso não é mérito do último governo. Isso acontece desde o início. Desde o início que o Brasil era Brasil, desde o início da República. Olha as promessas de governo de cada um desses governantes. Estude um pouco sobre Getúlio Vargas, estude um pouco sobre Juscelino Kubitschek, estude um pouco sobre os governos militares e as promessas que eram feitas. Estude um pouco sobre stalinismo, Joseph Stalin. Estude um pouco sobre Adolf Hitler. Todos os estados totalitários que entendiam que Deus não conseguia dar conta do recado. E eles então se proclamavam senhores e colocavam o Estado todo sobre o seu controle, tirando a individualidade de cada uma das pessoas. Dizendo, eu estou no lugar de Deus. E quem não for igual a mim e não pensar como eu, não merece consideração, deve ser perseguido ou pelo menos ridicularizado. É assim que o Estado brasileiro pensa. Há muito tempo. Deus é aquele que nos dá liberdade para trabalhar cada uma dessas coisas e entender cada uma dessas coisas. Se eu sei que Deus é o Senhor de todas as coisas, eu, a partir dele, vou entender o que deve ser o Estado, o que deve ser o governo. E aí eu queria que vocês abrissem comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vimos em Romanos, domingo passado, da depravação humana e da rebeldia do homem contra Deus e como isso vai se desenvolvendo entre os moralistas, entre os religiosos, entre os ateus. E agora, ele vai desenvolvendo isso de forma prática, a partir do capítulo 12, se eu não me engano, e chega na parte do governo, no capítulo 13, ele vai falar sobre o Estado. Antes disso tudo, ele vai dizendo que o poder vem de Deus, todo o poder vem de Deus. Ele não vai dizer em nenhum momento que o poder está no governo, ou que o poder está no povo. Ao contrário do que a democracia diz, ou pelo menos o conceito de democracia humanista. Mas olha só o que ele vai dizer no início do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem fora foram por ele instituídas. Ele está dizendo que não existe autoridade que não proceda de Deus. Todas elas foram instituídas por Deus. E onde vem o poder, então? Esse acento não está aqui, né? Todo poder vem de Deus. Todo poder vem de Deus. O poder emana do povo. Vamos levantar as nossas bandeiras e vamos lutar por um governo mais justo, porque o povo tem o poder. O que a Bíblia diz? Que o poder está onde? Em Deus, não no povo. Já começa da origem do poder aí. A palavra democracia vem disso. Poder no povo, ou do povo para o povo e pelo povo. Olha só o que diz ainda no versículo 1. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui o ponto 2. Toda autoridade é instituída por Deus. Aqui a palavra não é governo. Aqui a palavra é o quê? Autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de quem? Ou de quê? De toda autoridade. Do pai de família, do prefeito, do vereador,
do pastor da igreja. Tudo aquilo que envolve governo, que envolve direção, que envolve a preocupação em dirigir as coisas. E é interessante que quando olhamos essa autoridade dada, ela não é privilégio. Ela é responsabilidade. O brasileiro olha para a autoridade como um privilégio. Agora que eu cheguei aqui em cima, eu vou sentar e curtir. Eu vou obter todos os benefícios que eu puder desse cargo que eu ganhei. Ele não ganhou cargo nenhum. Na verdade, ele ganhou responsabilidade. Para que ele possa exercer o papel que Deus quer que ele exerça. Qual é o papel, então? Olha o terceiro ponto aí que nós vamos ver a partir do verso 3. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, o Estado tem por função o quê? Punir o mal, estabelecer a justiça na terra, entender o que é certo e errado, e não deixar que o errado se prolifere ou cresça no meio da sociedade. Mas também não é só punir o mal. Olha o verso, aliás, ainda no verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Na verdade, está no verso 3, me desculpem. Porque o magistrado não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, ela não é para temor, porque ela existe também para incentivar o bem. Não só punir o mal, mas incentivar o bem e promover o bem, investir no bem. Qual é o nosso papel nisso daí? O ponto 4 que está no versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós obedecemos o Estado por dever de o quê, gente? A interpretação errada desse texto é quando nós olhamos o seguinte: toda autoridade foi instituída por Deus, então abaixem a cabeça, calem a boca e fazem o que o governo está mandando. Mesmo que ele seja autoritário, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele seja injusto. Assim pensou e assim foi a igreja alemã, por exemplo, no advento do nazismo. Entendeu esse texto de forma errada e apoiou o nazismo. Qual é o nosso dever? Nosso dever é de quê? Você sabe o que é certo e errado? Deus nos estabeleceu na sua palavra o que é certo e errado? Você sabe o que é justiça e o que é injustiça? Esse texto está dizendo que nós devemos obedecer por dever de consciência. Entretanto, se esse governo não cumpre o papel de punir o mal e incentivar o bem, a sujeição não é uma obrigação do crente. Pastor, mas você está falando para a gente desobedecer às leis, é isso? Não, eu estou falando para a gente lutar por justiça. Eu estou falando para a gente começar a falar de cuidar um dos outros a partir do que Cristo determinou. Eu estou falando de entendermos que o homem é totalmente depravado e temos que viver a partir dos princípios que Deus nos deu e não que esse governo nos dá. Porque quem é o nosso rei? Deus, Jesus Cristo. Nós falamos durante o mês passado todo, eu sou peregrino e forasteiro. O meu país é o país de Jesus Cristo. É lá que eu vou ter a igualdade tão prometida, porque essa igualdade só pode acontecer no sangue de Jesus Cristo. Só Deus é o governador justo. E aqui sou agente da justiça. Sou agente da paz. Sou agente da verdade. É por isso que não posso me corromper com o sistema que existe hoje no país.
É por isso que não posso aceitar as palavras de mentira que são colocadas goela abaixo de todos nós. Eu não posso admitir um país que tem terras e terras e as pessoas ainda morrem de fome. Eu não posso admitir um país onde mais de 50 mil brasileiros morrem por ano. Eu não posso admitir uma economia que é uma das maiores do mundo. E isso fica na mão de 1% da população brasileira. Se você ainda confia em homens para mudar esse país, meu irmão, o seu partido é um coração partido, você pode ter uma certeza disso. A única forma de mudar esse país é através da palavra do Senhor, é através do Evangelho, do entendimento que todo o poder vem de Deus e não do povo. Não é a democracia que vai consertar esse país. Não é o partido A ou o partido B que vai consertar esse país. Não são as medidas tentadas a partir de jantares, a aprovação no Congresso Nacional. Ou mesmo a compra de grandes empreiteiros, na tentativa de estabelecer uma ideologia de governo. Eu não sou oposição e não sou situação. Eu sou de Jesus Cristo. E assim você tem que pensar pela justiça, pela paz em Deus, pelo amor ao próximo. Está na hora da igreja deixar de ser passiva e começar a ser ativa nesse processo. A saúde é responsabilidade nossa. A educação é responsabilidade nossa. O comércio é responsabilidade nossa. A família é responsabilidade sua, pai. É responsabilidade sua, mãe. Os filhos é responsabilidade de cada um de vocês. E não do governo. Não podemos viver acreditando que o governo tem a possibilidade de ser todo-poderoso na nossa vida. Temos que crer que Deus é. Eu queria deixar 7 valores com vocês. Valores de uma república cristã. De um pensamento no qual um governo pode ser estabelecido sim a partir da fé cristã e de tal forma que podemos cobrar do nosso governo a mudança realmente que ele precisa. E não aquilo que é pregado como uma volta ao jardim do Éden. Uma ilusão, uma mentira, tanto marxista como positivista. Primeiro, zelar pela segurança. É exatamente punir o mal. Por que a gente paga imposto? Isso é um contrato que existia desde a Idade Média. Pagamos o rei para o rei nos proteger. De vândalos, de assassinos, de ladrões. Segurança. O Estado tem que nos dar segurança. O Estado tem que se armar para nos dar segurança e não nós mesmos nos armar. Contrato social, a Constituição, é o contrato que fazemos com o governo para estabelecer exatamente aquilo que o que vai ser feito da parte do Estado, o que vai ser feito da parte do cidadão, dando aos dois deveres e direitos. O Estado não é soberano, quem é soberano é Deus. E assim, dado esse poder a ele, o contrato a partir da Constituição. Direito à propriedade privada é algo que é bíblico. É um princípio estabelecido nas Escrituras. Temos que entender que a propriedade privada é algo que está nos 10 mandamentos. Se na Bíblia fala não furtarás, não cobiçarás, significa que há propriedade privada. Isso é um princípio fundamental da República Cristã, de uma República Cristã. Separação dos poderes. Precisa haver fiscalização entre os poderes, porque não há confiança em um só homem. Não podemos entregar o nosso país na mão de um ditador. Precisa haver uma separação no qual a justiça fiscaliza tanto o legislativo
quanto o executivo. E o legislativo trabalha essa fiscalização na execução do trabalho a partir do executivo. Uma justiça que está estabelecida na justiça de Deus, entendendo que todo o poder vem da onde? De Deus. Investimento no bem. Lembra? Punir o mal, investir o bem. Educação e saúde. Imagina que se o nosso governo se preocupasse só com essas 3 questões, que demandassem dinheiro. Segurança, educação e saúde. Nós íamos ter dinheiro para todas essas coisas. Quantos ministérios nós temos mesmo? Em quantas coisas o Estado está metido? É muito dinheiro para sustentar tudo isso. E talvez por isso, o nosso hospital regional, por exemplo, está com o contrato finalizando e a próxima prefeita não sabe o que faz. O Estado não tem dinheiro para sustentar o hospital. Há outras prioridades. Cuidar de você não é prioridade. Ética protestante do trabalho. 6 dias trabalhará. No 7º, descansará. Direitos trabalhistas, meus irmãos. Onde é que estão os direitos trabalhistas? Na Bíblia. É de lá que é tirado esses direitos. Não do Capital de Karl Marx. Dia de descanso. O patrão não pode exigir 7 dias de trabalho, porque a Bíblia está dizendo que não pode. Ele precisa ter o dia de descanso. Consequentemente, não pode furtar. Que o trabalhador receba o que tem direito. E não um salário de escravo. Da mesma forma, não cobiçar. Da mesma forma que o empregado não cobiça aquilo que é do patrão, entende que ele é um parceiro de trabalho. E o patrão entende que ele não pode cobiçar aquilo que é do seu empregado, tirando aquilo que ele é de direito dele para o seu próprio lucro. Nós estabeleceremos então essa ética protestante do trabalho. É isso que está descrito na Bíblia. Se isso foi mal usado ou bem usado na história, a questão não é essa, a questão é que o princípio está estabelecido. E nós podemos olhar os países que aplicaram essa ética protestante do trabalho, onde eles estão hoje. E não venham me dizer que é por conta de uma política imperialista. Porque o único país que teve essa política dessa forma foi os Estados Unidos. E nós temos vários exemplos onde a ética protestante do trabalho foi aplicada e o país prosperou. Você quer um exemplo claro disso? Coreia do Sul. Qual foi o país que a Coreia do Sul explorou? Eles desenvolveram por conta da ética protestante do trabalho, por conta de um avivamento que houve naquele país. E a Bíblia se tornou padrão daquele governo. Liberdade individual. O Evangelho não vence pela luta contra a carne ou sangue, mas contra dominadores e principados do mal. Não é pela imposição que eu vou trazer pessoas a Cristo, mas pela liberdade em Cristo Jesus, pela conversão no Espírito Santo. Portanto, todos devem ser respeitados dentro da sua liberdade individual, seja liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, de ir e vir. Isso é algo que é preceito bíblico. Está nas Escrituras. Que o estrangeiro seja respeitado no país pela sua liberdade de ser ser humano, imagem e semelhança de Deus. Esses são os valores de uma república cristã. Aqui eu fiz um resumo do que Franklin Ferreira trabalha no seu livro Idolatria do Estado. Que é exatamente o que eu expus para vocês essa noite. O nosso pensamento, o pensamento brasileiro, é um pensamento católico romano baseado no padroado português, no qual Deus é o Estado e o Estado é Deus.
Em vez de a gente cantar, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, nós cantamos, Tu és fiel ao Estado e governo brasileiro. Nosso Pai nacional, nosso Pai brasileiro. Ou nossa pátria, Brasil. Aliás, é isso que está no coro do nosso hino brasileiro, né? Como é que é mesmo o hino? Vocês se lembram aqui? Como é que é? Ó pátria amada, idolatrada. Está vendo? Qual que é o nosso conceito de país? Nós temos que estar debaixo do nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Que você possa abandonar a idolatria do Estado e entender que o Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Que na hora de votar, a sua esperança não seja de uma revolução para dar o jardim do Éden, mas que você possa colocar pessoas honestas que respeitem esses valores. Por mais que o Brasil se diga um país laico, uma república laica, nossos princípios são cristãos e esses são os princípios cristãos de um Estado. E observe como isso está sendo tirado de você, dia após dia, quando se dá poder ao Estado. O poder tem que estar aonde? Em Deus, em Jesus Cristo, e não no Estado. Não busque uma ideologia para viver. Viva! Eu tenho falado isso todo domingo. Viva! Pare de buscar uma ideologia para viver. Viva! Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, muito mais do que a si mesmo. O que doer nele é para doer muito mais em mim. Próxima vez que você vê alguém precisando de ajuda, não reclame do governo, ajude. Eduque. Cuide. Ame. E pare de jogar responsabilidade para um Deus que não existe. Eu convido você a baixar sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele possa dar sabedoria aos nossos governantes. Que eles possam entender que todo o poder vem do Senhor. Que eles possam entender que toda a glória vem do Senhor. Que eles sejam responsáveis com cada um desses princípios. E respeitem a Deus acima de tudo. Pai amado, te louvamos por esta noite. Te louvamos por tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado cada dia mais quem somos. Eu peço, ó Pai, que o Senhor traga unidade para nós nessa noite. E que possamos, como igreja, entender o nosso papel na sociedade. A igreja não é só um aspecto da minha vida, é todo o aspecto da minha vida, porque o Senhor é todo o aspecto da minha vida. Que eu possa desenvolver as minhas artes pensando no Senhor, que eu possa desenvolver o meu trabalho pensando no Senhor, que eu possa cuidar da minha família pensando no Senhor, que eu possa, Pai, estabelecer a educação dos meus filhos e de todos aqueles que estão à minha volta a partir da palavra do Senhor, que eu possa, ó Pai, escolher nas urnas a partir da palavra do Senhor. Na semana que vem muitos irão às urnas novamente. Eu peço ao Pai que o Senhor dê sabedoria naqueles que vão votar, mas principalmente dê sabedoria naqueles que vão governar. Que possamos, ó Pai, não ser mais partidos, mas sim pessoas que buscam o bem comum. Que buscam, Pai, a justiça do Senhor e a punição do mal. O papel do Estado não é transformar todos em iguais, porque isso é impossível nessa terra. Somente em Cristo Jesus isso é possível. O Estado tem que ser, ó Pai, um instrumento de propagação da justiça e da paz. E não, Pai, a origem de tudo isso. Que possamos entender isso e viver isso, ó Pai. E como igreja possamos cobrar, lutar, falar, participar. Mas tudo para a honra e glória do seu santo nome.
Que o nosso nome esteja sempre em segundo lugar. Que a nossa pessoa não seja aquela que seja beneficiada, mas sim o povo. Sim aqueles que são oprimidos, sim aqueles que são injustiçados. Que a faculdade pública seja para aqueles que realmente necessitam e não aqueles que têm uma possibilidade de comprar essa vaga através do seu dinheiro. Que a saúde pública sejam para aqueles que precisem, ou então todos nós que tenhamos uma saúde de qualidade, porque isso é possível nesse país. Que possamos sair das mãos daqueles que exploram a saúde dentro dos planos e dentro das secretarias e ministérios de saúde por todo o país. Todo o discurso do governo e todo o discurso de partidos políticos são utópicos, são irreais. O nosso não é, porque está baseado na verdade de Cristo Jesus. Nós sabemos que o verdadeiro estado, a verdadeira cidade ainda está por vir. E esperamos, ó Pai, com toda a força do nosso coração e da nossa fé, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para colocar ordem neste mundo, neste país. O nosso Senhor está voltando. E eu peço que o nosso coração se encha de alegria quando nós pensarmos nisso. E quando formos discursar e defender, ó Pai, posições que sejam posições sensatas. Não baseado naquilo que foi falado para a gente, mas baseado no que o Senhor nos disse. Que paremos de usar ferramentas sociais para tentar impor as nossas ideias. E que possamos trabalhar, que possamos viver a Tua verdade de forma a transformar as pessoas para Cristo Jesus. É a única forma de mudar esse país. Que os evangélicos que são eleitos parem de passar vergonha na sua igreja e comecem a pregar e viver o evangelho a partir das suas atitudes. Que Jesus Cristo seja a fonte de toda a orientação e toda a decisão desses homens. Senhor, eu te suplico isso. Pai, te peço, diante da tua igreja, que o Senhor conduza o teu país, não para uma ideologia, mas para a fé em Cristo Jesus. Eu te suplico, ó Pai, pelo teu povo que tanto sofre, que o Senhor possa tirar todos os ladrões corruptos, que eles possam receber a merecida paga, ó Pai, da sua injustiça, e que possamos viver, ó Pai, um tempo de tranquilidade e de paz, fundamentado no teu evangelho. Que a ética que o Senhor nos ensinou não seja um degrau, simplesmente para tentarmos encontrar o nosso próprio Éden, mas a ética que o Senhor ensinou seja uma forma de encontrarmos Jesus Cristo e abraçarmos com tudo a criação do Senhor, a obra do Senhor na nossa vida. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por esta palavra. E obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.